Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Só relatando que essa aula também está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês no AVA. Caso perder alguma coisa ou não conseguir acompanhar por completo, por qualquer situação, a aula vai estar gravada também lá. Eu crio o link no YouTube e compartilho com vocês lá, tá? Outra coisa, não sei se vocês já estão fazendo esse tipo de aula. Aqui pelo Team, ele possibilita a interação de vocês por meio do som, por meio do microfone. Então, a qualquer momento da explicação, tá com alguma dúvida, desativa teu microfone, me chama, fala, professor, eu paro, a gente esclarece a dúvida e continua a aula. Fiquem tranquilos, podem fazer intercorrência no momento que vocês quiserem, tá bom? Outra coisa, se tiver com algum problema no microfone, pode também chamar aqui pelo grupo do Direito Penal. Não sei se todos aqui estão no grupo, acredito que sim. Pode me chamar também aqui pelo grupo do Direito Penal, que eu respondo também por aqui, se caso der algum tipo de problema com o microfone, tá? Tranquilo? Até aí? Acredito que sim. Vamos lá. Eu vou disponibilizar para vocês, ainda hoje, mais tardar amanhã pela manhã, o trabalho desse segundo bimestre, tá? Vocês vão ter, para entregar o trabalho, até a data. Deixa eu abrir aqui o calendário. Vocês vão ter. Até o dia 13 de abril. 13 de abril. Eu vou disponibilizar a entrega do trabalho até o dia 13 de abril, tá? Trabalho bem tranquilo de pesquisa para a gente contabilizar os pontos restantes do trabalho do primeiro bimestre, tá bom? Então, eu estou terminando de formatá-lo, aí eu vou disponibilizar para vocês no AVA, lá o tema do trabalho, e vocês vão me enviar por e-mail, igual vocês fizeram o outro do aborto, até o dia 13 de abril. Combinado? Combinado. Ótimo. E como é que vocês estão vivendo aí de quarentena? O que vocês estão fazendo da vida, gente? Até pedido do Jonathan aqui, ó. Sobre a prova. A informação que a gente tem sobre a prova é que elas estão suspensas nesse momento, até o retorno das atividades presenciais, que é quando a Croton vai se posicionar sobre as provas. Então, a princípio, as provas aqui de primeiro bimestre do mês de abril, elas estão suspensas. Então, estamos aguardando aí uma informação oficial da Croton sobre o reagendamento dessas provas, possivelmente quando voltarmos a ter aulas presenciais, tá? Então, a princípio aqui, nós estamos aguardando essa informação da Croton para informar melhor os alunos, inclusive, sobre a prova. Mas, a princípio, elas estão suspensas até segunda ordem, tá? Se é que volta, Jonathan, volta. Eu acredito que nós vamos passar pelo pico da pandemia, acredito que no meio desse mês, acredito que no meio do mês de maio já voltamos de novo às atividades normais. Eu sou diretor também da Santa Casa aqui de Araras, pelo menos as informações que a gente tem, tanto do Ministério da Saúde como da Secretaria Estadual,
é que o pico da pandemia acontece na segunda quinzena de abril, entre o dia 15 de abril e dia 30 de abril, que é quando a gente vai ter as explosões dos casos de Covid. Por isso que nessa primeira quinzena aqui de abril, de 1 a 15, é fundamental que as pessoas fiquem em casa. Mas o que a gente está vendo na rua está um pouquinho diferente. As pessoas parecem que estão relaxando um pouquinho, estão saindo com mais frequência, os comércios também já estão sufocados, estão abrindo, mas o pico ainda vai acontecer, tá? Tem algum caso confirmado aí na cidade de vocês? Em Leme ainda não, Leandro. Pirassununga já tem um. Pirassununga já tem um confirmado? Aqui em Araras nós temos nenhum confirmado ainda. Temos temos 20 suspeitos, 3 com grandes chances de serem mesmo Covid, está esperando a confirmação, mas oficialmente ainda não temos nenhum confirmado. Mas as cidades, pelo jeito, estão se mobilizando e se preparando aí pro grande ato aí que vai ser na segunda quinzena, que vamos ter possivelmente uma explosão de casos de Covid que vão necessitar dos serviços de saúde. Vocês têm acompanhado o noticiário? Tem alguma notícia importante acontecendo? Alguma notícia importante acontecendo essa semana aí que vocês tenham visto? Corona? Aqui o Eduardo aqui falando de corona. É verdade, só fala disso na televisão, mas as coisas também estão acontecendo, né? Além do corona, o habeas corpus do astronauta, também vi o habeas corpus do astronauta. Na verdade, existe erro de todos os lados, né? Primeiro, o juiz, não sei se todo mundo viu, teve um desembargador em São Paulo que deu um habeas corpus, negou um habeas corpus de uma mulher que tentou aproveitar o sentido do corona, pedindo habeas corpus para ser solta, e ele alegou que só existiam 3 pessoas livres do corona, que eram os 3 astronautas. Então, aí nesse caso a gente teve erros de todos os lados, né? Primeiro, um habeas corpus nesse sentido, aproveitando o corona, gera um pouquinho de oportunismo também. E o desembargador é muito incoerente quando ele dá uma justificativa dessa fundamentação de não dar o habeas corpus, porque o sentido dele não dar é que todo mundo estaria em risco. Se todo mundo está em risco, por que ele está na casa dele então, né? Por que o Estado isolou ele e deu garantias de segurança para ele, e o Estado, que também cuida do preso, não dá garantia de segurança para o preso? Então, ele concorda em negar o habeas corpus nesse sentido, mas o Estado deve atuar também dentro dos presídios para garantir a segurança dos presos. Afinal, se nós tivermos casos em presídios, vai ser uma proliferação gigantesca de casos, porque lá justamente as pessoas ficam muito próximas umas das outras. Mas é interessante o embasamento aqui, mostrando que desconhece totalmente o sentido do negócio, né? Vamos lá, sem problema, Jonathan. Pode usar aqui por aqui também. Afinal, tá falando que o retorno do computador da Fernanda tá atrapalhando o áudio dele. Verdade. As mulheres costumam dominar tudo que a gente tem, Jonathan. Então, possivelmente a Fernanda já dominou tua mesa, dominou teu computador, deixou você no outro computador. Inclusive, o seu áudio dá problema e o dela não.
É assim mesmo, mas pode mandar por aqui, viu? Não foi isso, Fernanda? Não, só para lembrar que eu tô aqui e tô ouvindo. Tá. Mas tá beleza. É assim mesmo, viu, Jonathan? Fica tranquilo que começa assim e vai piorando, viu? Vamos lá, só registrando a presença aqui da Bruna, da Cláudia, do Eduardo, da Fernanda, do Jonathan, do Lucas Gabriel, do Lucas Roque, da Tainara e do Antônio Tranquilim. Também todos aqui presentes na aula. Já está registrada a presença de vocês também aqui no vídeo e na gravação. Vamos lá, então. Só abrir a aula aqui para que a gente possa começar. E do jeito que vocês estão em quarentena e tratando de direito penal, onde vocês já aprenderam a matar as pessoas, isso é um risco eminente a presença de vocês na casa. Então, cuidado aí, viu? Porque, na verdade, quando a gente fica de quarentena, dá vontade de matar muita gente dentro de casa mesmo. Calma aí, tá abrindo a aula. Tá abrindo a aula aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo os slides? Slide ok? Pessoal que está assistindo aí, ok os slides? Slide ok. Beleza, okay. Vamos lá então. Começando aqui a aula de hoje, os crimes contra a pessoa. Agora a gente está continuando aqui da periclitação da vida e da saúde de outrem, e o crime de rixa, que são os crimes que a gente vai ver hoje. Estamos no capítulo 3. Então a gente já viu os crimes contra a vida, os crimes de lesões corporais. Hoje a gente vai ver os crimes de periclitação da vida e da saúde, o crime de rixa, e na semana que vem devemos concluir também os crimes contra a honra e talvez os crimes contra a liberdade individual. Vai depender um pouquinho se nós vamos conseguir caminhar para chegar até os crimes contra a liberdade individual, que é a matéria de vocês de primeiro bimestre. Vamos lá, então. Começando aqui o capítulo 3 da periclitação da vida, passamos agora para o artigo 135 A do Código Penal, que diz assim: condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Então, o artigo 135A diz que exigir cheque caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, hospitais que solicitam algum tipo de garantia para só depois fazer o atendimento que é considerado emergencial, isso é crime e responde o diretor do hospital ou o médico responsável que esteja na linha de frente de atuação naquele momento. Isso acontece justamente para preservar a vida do paciente.
Porque num momento de emergência, primeiro se faz o socorro da pessoa e posteriormente se faz a cobrança dos serviços prestados. Porque serviços emergenciais, que são considerados aqueles que estão em risco eminente de vida, eles devem ser feitos independentemente de qualquer garantia de pagamento. Isso é um sentido posterior ao atendimento, se o sujeito vai conseguir pagar ou não vai conseguir pagar. Então, o sujeito ativo desse crime é um crime próprio, que exige uma qualidade especial do autor. Então, quem vai ser o autor desse crime? Qualquer pessoa? Não, só vai ser autor desse crime funcionários ou responsáveis pela decisão de atender ou não atender aquela vítima. Então, quem vai ter a capacidade de responder a esse crime vão ser só pessoas que tiveram a condição de decidir ou não decidir sobre o atendimento de determinado paciente. Os funcionários que obedecem à ordem de não atender não cometem o crime. Então, o que se pune? Pune quem dá a ordem. Então, se existe uma ordem lá no hospital, olha, não atende ninguém que não tenha garantia de pagamento e você chega lá de forma emergencial para ser atendido e as pessoas seguindo essa normativa não atendem, não são elas que respondem. Quem responde é quem deu a ordem. Geralmente são o presidente lá da instituição, ou funcionário superior, ou médico responsável, enfim, são pessoas que dão a decisão de atender ou não atender determinadas pessoas. Sujeito passivo, qualquer pessoa a quem é exigida a caução ou a promissória e aquela que necessita de atendimento emergencial. Eu preciso das duas condicionantes. Eu preciso que o atendimento tenha sentido de ser emergencial e eu preciso que tenha exigido essa condição para que o atendimento acontecesse. Então, o atendimento emergencial, que é o ponto crucial. O que é um atendimento emergencial? É aquele que está em risco eminente de vida. Risco eminente de vida é atendimento emergencial. Então, ele deve acontecer em qualquer instituição de saúde do Brasil, sob pena, inclusive, de responder criminalmente. Então, cuida-se de crime de perigo concreto, porque pressupõe demonstração de que a vítima se encontrava em situação de risco. Então, eu preciso demonstrar que a vítima está em situação de risco para que eu possa exigir essa condicionante de eventualmente, algum cheque calção, alguma coisa. Então, eu preciso estar atrelado às duas situações. Eu preciso que a situação de risco seja demonstrada e eu preciso demonstrar que exigiu pagamento ou algum tipo de situação que atrasou o atendimento ou que impediu esse atendimento. Inclusive, a gente teve um caso muito recente, inclusive deu muita repercussão no Brasil, um sujeito que morreu de infarto em frente do Instituto do Coração lá do Rio de Janeiro, que é um hospital particular lá de Copacabana, e não foi atendido porque ele não tinha o convênio lá do Instituto do Coração, e aí ele acabou passando mal na frente do próprio lugar. Os populares ali que estavam passando levou ele lá e ele não foi atendido porque ele não tinha os dados, não tinha documentos e não tinha situações que demonstravam que ele fazia parte do plano de saúde desse Instituto do Coração. Resultado, o sujeito acabou morrendo e foi aberto um processo criminal por omissão de socorro e também pelo 135A, que é quando se exige uma situação para que faça o atendimento. Tipo objetivo do crime. São duas situações. Eu preciso exigir o cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, e eu preciso exigir o preenchimento de formulário administrativo. Ou seja, ou uma condição ou outra condição. Então, exigir o cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial é um dos tipos. E o outro
exigir preenchimento de formulário administrativo. Quando a gente vai ser atendido, inclusive, aí pelo nosso próprio convênio médico, também tem essa mesma condicionante, né? Quando a gente vai ser atendido lá, eu preciso passar pelo cadastro, o cadastro geralmente demora, você está com dor e quer ser atendido logo. Enfim, quando a situação é emergencial, pula-se todas essas etapas para que você seja atendido indistintamente. É um crime especial em relação ao crime geral de omissão de socorro, que resta subsidiário e que tem pena menor. O delito ocorre com a exigência, ainda que o atendimento ocorra algum tempo depois. É necessário estar a vítima em emergência médica. Então, eu preciso ter a emergência médica e eu preciso que ocorra algum tipo de exigência para que aconteça esse atendimento. Mesmo que posterior eu seja atendido, o simples fato da exigência de qualquer situação que possa prejudicar o atendimento já é condicionante para a configuração desse crime. Estão entendendo até aqui, pessoal? Beleza, perfeito, sim. Vocês podem responder tanto pelo áudio aqui como pelo WhatsApp, tá? Vocês fiquem à vontade, tá bom? Com exceção do Jonathan, que não tem outra condição, porque ele já perdeu o seu microfone no computador para sua digníssima esposa, os demais podem escolher, tá bom? Infelizmente, é comum pessoas que se encontravam gravemente enfermas ou acidentadas verem protelado esse atendimento médico de emergência, seja hospital ou clínica da rede privada, caso não assinasse algum tipo de documento que garantisse esse atendimento. Então, por conta disso, foi aprovada a Lei 12.653, de 2012, que foi o que acrescentou esse artigo dentro do nosso Código Penal, para justamente evitar qualquer tipo de exigência de qualquer tipo de assinatura ou coisa parecida para que se faça o atendimento. Então, o delito, portanto, configura no exato instante em que é feita a exigência, independente de qual exigência for. Exigiu, já começa a configurar o crime. E também configura infração penal se o agente condiciona o atendimento ao prévio preenchimento de formulários administrativos, que foi o que a gente já trouxe para vocês. Quando se consuma, se dá com a simples exigência do cheque, caução, nota promissória, qualquer garantia, bem como o preenchimento de formulário administrativo. E a tentativa, em regra, inviável, uma vez que essas exigências geralmente são feitas na presença da pessoa que se encontra necessitada do atendimento ou de seus familiares, consumando-se, então, de imediato. Então, é muito inviável a tentativa. Eu chegar com papel para assinar e não dar o papel para assinar é uma tentativa? Não seria uma tentativa, porque eu não exigi. Quando eu exijo, ele se dá por satisfeito, ele completa todo o ato que está descrito no tipo penal. Então, o simples fato de eu chegar e exigir já configurou. Independente se a pessoa vai fazer ou não vai fazer, ou se ela volta atrás ou não volta atrás. O exigiu já configura o crime. Eu tenho condições aí de aumento de pena, de acordo com o parágrafo único, haverá aumento de pena até o dobro, se a ação do tipo penal resultar lesão corporal de natureza grave. Então, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, todas essas serão condicionantes que vão aumentar a pena até o dobro. E haverá a pena até o triplo, ou seja, 3 vezes, se da ação dessa negativa, dessa exigência, resultar em morte do paciente. E a ação penal é pública incondicionada. Entenderam aqui o artigo 135-A?
Alguma dúvida sobre ele? Beleza, pessoal respondendo aqui pelo WhatsApp, tranquilo. Os demais alunos, Alisson, Bruna, Cláudia, tranquilo? Posso seguir? Pode, professor. Sim. Beleza. Os Lucas Gonçalves, Lucas Roque, Tainara, o Antônio, tranquilo? Pode seguir? Pode seguir. Beleza. Vamos lá, próximo crime. O crime de maus tratos. Artigo 136 do Código Penal. Crime de maus tratos. Esse crime de maus tratos em nada tem a ver com o crime de maus tratos a animais. O crime de maus tratos a animais é lei especial, tida inclusive como lei de código ambiental, relatada a meio ambiente. Então, maltratar um animal é crime ambiental. E no Código Penal, nós só vamos ter o crime de maus tratos contra seres humanos e não contra animais. Então, o artigo 136, maus tratos, não façam confusão com o crime de maus tratos contra animais, que inclusive em muitos casos tem uma pena maior do que você machucar um ser humano, mas é dentro de uma lei especial, relatando de lei ambiental derivada disso. No Código Penal, nós temos o artigo 136. Apesar de a gente ter um movimento nacional de incluir crimes contra animais dentro do Código Penal, a princípio, no Código Penal, nós temos apenas crimes contra as pessoas e não contra os animais. Então, aqui, os artigos que a gente tem são todos relacionados a crime contra outras pessoas ou contra empresas e tudo mais. Então, os animais, a gente tem lei especial que determina a criminalização desses atos. A objetividade jurídica, incolumidade física e saúde humana. Sujeito ativo é um crime próprio, relação jurídica com a vítima, relação de autoridade pública, privada, de titular de guarda ou vigilância, relacionada à educação, ensino, tratamento ou custódia. Ou seja, quem vai ser o sujeito ativo do crime são pessoas que vão ter essa relação de cuidado, essa relação de autoridade sobre a vítima. Então, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um responsável, pode ser um tutor, um curador, enfim, pode ser diversas pessoas, mas para que seja configurado, eu preciso que ele tenha autoridade sobre a guarda ou vigilância. Então, ele precisa ser o titular dessa condição. Então, vai estar relacionado à educação, atividade docente, aspecto moral, técnico ou profissional, de ensino, formação de cultura, menos amplo que educação, tratamento, meios e cuidados para a cura, sobrevivência, e custódia, detenção legal de pessoa. Então, essa autoridade está relacionada a isso. Então, por exemplo, eu, como professor, na sala de aula, eu exerço uma condição de autoridade sobre os alunos. Ou seja, eu, como professor ali na frente, tenho uma autoridade sobre o comportamento dos alunos, sobre o que é falado dentro da sala, sobre o que é passado de conteúdo. Então, se eu, para maltratar algum aluno aqui que faz parte da nossa turma, então eu pego algum aluno aqui e falo o seguinte: olha, você não fez o trabalho que eu apliquei. Então senta aqui, ajoelha aqui do lado, em cima do milho, e fica aí até eu terminar de falar toda a minha aula de direito penal. Eu posso fazer isso como professor? O silêncio, acredito que vocês estão respondendo para vocês mesmos. É evidente que não.
Então, eu não posso fazer isso como professor, porque eu tenho essa autoridade. Se eu fizer isso, aplicar castigo, onde eu coloco em risco a integridade física da pessoa, por ter essa autoridade durante um determinado período, eu respondo pelos crimes de maus tratos. Então, aquela história de que a gente via antigamente, olha, na minha época, quando eu estudava, geralmente vindo dos pais e tudo mais, né, pais e avós, se você não fizesse a tarefa, você ficava ajoelhada no milho. Acontecia isso. Castigos físicos, tomava reguada na mão, tomava reguada nas costas. Esses tipos de castigos físicos que, infelizmente, eram comum antigamente, o Código Penal impossibilita. E essa impossibilidade está discriminada no artigo 136, ou seja, o profissional que fizer isso com o seu aluno responde pelo crime de maus tratos. O artigo 136, então, expor a perigo a vida ou saúde de pessoas sobre sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, que sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Então, as pessoas que tiverem, mesmo que de forma provisória e por um curto espaço de tempo, alguma autoridade sobre outras pessoas, ela não pode praticar nenhuma condicionante aqui, privando de alimentação, de cuidado dispensável, trabalho excessivo, ou abusando de meios de correção, ou mesmo de disciplina. Sujeito passivo, quem está sob autoridade, guarda ou vigilância do agente para fins de educação, ensino, tratamento e custódia. Então, vai ser vítima, indifere de quem sejam as pessoas, desde que, naquele momento, ela esteja sobre essa autoridade. Tipo objetivo. A conduta é expor a perigo a vida ou saúde. Privando-a de alimentação, refere-se à vítima que não tem condições de obter o próprio alimento, pode até caracterizar maus tratos ou tentativa de homicídio, se quiser a morte. Então, por exemplo, o carcereiro que não dá alimentação para aquele preso por conta de alguma questão de mau comportamento, ele também responde pelo crime do 136 de maus tratos. Então, o carcereiro que não dá comida para o preso durante um dia pode incorrer no crime de maus tratos. Caso a privação de alimentos se estenda um pouco mais, ele poderá responder por crime de tortura. Se parar de fornecer alimentação em definitivo, estará praticando uma tentativa de homicídio, que pode ser consumado ou tentado, dependendo do resultado do agente que está sob sua condicionante. Então, privar a alimentação de alguém que tem a função de dar alimentação, porque a outra pessoa não tem condições naquele momento de adimplir com o seu alimento, pode responder aqui pelo crime de maus tratos, 136. As condutas são de expor perigo à vítima ou saúde da vítima, privando-a de cuidados indispensáveis. A lei refere-se a cuidados médicos, de roupas, de higiene, etc. Tal conduta potencialmente pode causar danos à saúde, como doenças e assaduras. Além disso, sujeitando-se também a trabalho excessivo, que produz fadiga acima do normal pelo grande volume de tarefas ou horas de trabalho. Então, aquele que tem esse poder de autoridade, seja o chefe no trabalho, seja a mãe, seja o pai, ou algum tipo de responsável que priva essas condicionantes, ele pode responder aí pelo crime de maus tratos. Outros que também outros condicionantes são sujeito a trabalho inadequado, é o trabalho impróprio às condições de idade, sexo, de condições físicas, etc. Exemplo, trabalho em local muito quente, ou local muito frio, ou adolescente trabalhar em clube noturno, ou os trabalhos não dão os devidos EPIs e mesmo assim obriga você, durante aquele período, trabalhar naquelas condições, e também abusando dos meios de correção e disciplina. Varas palmatórias,
punição ao filho deve ter finalidade pedagógica e não de sofrimento. Esse é o crime de maus tratos. Inclusive, quando ele foi trazido para o Código Penal, existia muita discussão sobre essa questão dos maus tratos no que diz respeito à correção e disciplina. Porque correção e disciplina era tido até então pela sociedade como dever e obrigação dos responsáveis e pelos pais. Então, o que não é proibido. Afinal, a correção e a disciplina na tua casa, você faz como você bem entender, desde que não cause nenhum tipo de agressão ou lesão ao menor. Então, aquelas situações de ameaça, de castigo, ainda podem acontecer e são plenamente possíveis. O que não pode é colocar numa situação vexatória ou numa condição onde causa sofrimento à vítima, nesse caso, o menor de idade. Entenderam até aqui, pessoal? Muito bem. Quem puder responder pelo áudio, só para ficar gravado que tem alunos na sala, eu agradeço, tá? Sim, tudo certo. Beleza? Tipo subjetivo. É um crime doloso, de perigo, tipo misto alternativo. O que é um crime doloso? Aquele que eu tenho a intenção de causar. Então, o fato de eu ter a intenção de causar já gera a confirmação do ato. E o tipo misto alternativo é quando eu atuo de fato de forma dolosa ou desejo que seja de forma dolosa. Quando isso? Quando eu, ao sujeitar ou abusar os meios de correção e disciplina, não necessariamente eu preciso agredir a pessoa que está sob minha responsabilidade. O fato de eu gerar uma ameaça que causa uma sensação de que isso vai acontecer, já configura o crime como um misto alternativo. Isso acontece porque não se espera apenas que o sujeito ativo, que é aquele que tem a autoridade, pratique de fato o ato. O simples fato dele ameaçar a prática do ato já configura o crime de maus tratos, desde que o ato prometido seja capaz de gerar uma sensação de impotência, uma sensação de incompetência por parte da vítima. Quando isso acontece, eu já tenho configurado crimes de maus tratos. E consuma-se com perigo concreto, não se exige habitualidade, basta uma vez, a tentativa é cabível, exemplo, a gente é detido antes de surrar alguém. Então, vamos supor o seguinte, a criança lá quebrou um copo e não era para quebrar o copo. Aí eu pego a criança, coloco ela de castigo e vou partir para cima para dar uma surra para ela nunca mais quebrar nenhum copo. Eu tenho certeza aqui de vocês que vocês nunca tomaram uma surra para valer, mas já devem ter apanhado quando foram crianças. Lembrando que eu tenho certeza aqui que da nossa turma, eu acho que o mais velho aqui deve ter 25 anos, não deve ser muito mais que 25 anos o mais velho, e o mais novo acredito que deve ter 18. Então, vocês estão entre 18 e 25 anos, imagino eu aqui, olhando a foto de vocês e como vocês participam da sala. Então, eu acredito que vocês, de maneira geral, nunca sofreram uma surra exagerada, mas já tomaram alguns tapas e algumas apanharam alguma vez que já se lembraram eternamente disso. Se alguém quiser compartilhar a história, fica à vontade também.
para compartilhar alguma história de ter apanhado da mãe, tá? Eu me lembro de já ter apanhado da minha mãe com mangueira de lavar calçada. Aquelas mangueiras de borracha. Eu não me lembro exatamente o que foi que eu fiz, mas eu me lembro de já ter apanhado de mangueira. Possivelmente, eu acho que eu mereci ter apanhado de mangueira. Hoje, se isso me causou uma lesão, ficou uma marca vermelha na minha perna, hoje eu tenho certeza que estaria enquadrado aqui no crime de maus tratos. Porque se eu denunciasse minha mãe para a polícia, minha mãe podia ir até presa, mas daí que eu ia tomar uma surra de verdade mesmo. Tipo subjetivo é um crime doloso, como eu já disse para vocês, e consuma-se com perigo concreto. Então, o agente é detido antes de surrar alguém, é os tipos de tipo subjetivo de consumação. No momento da produção de perigo, trata-se de crime de perigo concreto, em que deve ser produzida a prova da efetiva situação de risco sofrida pela vítima. Algumas das formas de execução do crime de maus tratos exigem certa duração, como nos casos de privação de alimento, em que não basta deixar a vítima uma única vez sem café da manhã para sua configuração. Em outras modalidades, todavia, basta uma única ação para que o crime se concretize, como no caso de abuso dos meios de correção e disciplina. Em suma, algumas modalidades do delito são classificáveis como crimes instantâneos, enquanto outras se mostram adequadas o conceito de crimes permanentes. Então, depende a situação e o que você vai praticar de fato, vai depender muito se vai ser configurado crime instantâneo ou crime permanente. No caso de alimentação, o simples fato de não tomar café da manhã num dia não gera um perigo muito grande, mas que isso seja constante por conta de um castigo, entre aspas, aí já se torna o crime de maus tratos. Agora, no crime de correção e disciplina, por meio de alguma agressão, o simples fato de praticar a agressão já configura porque é um crime instantâneo. Maus tratos e o Estatuto da Criança e Adolescente. Se o agente não expõe o menor a perigo, mas sujeita a situação vexatória ou constrangimento, vai configurar também o artigo 232 do Estatuto da Criança e Adolescente. Exemplo, raspar o cabelo da criança para castigá-la. Eu já tive um caso desse, onde acabamos conseguindo desclassificar o ato na própria delegacia. Olha só a história do que aconteceu. O sujeito tinha se separado da esposa. E ele, pai, tinha falado já diversas vezes para o filho, que tinha acho que 12 ou 13 anos, de que não deixaria ele pintar os cabelos. O menino queria muito pintar o cabelo de loiro por causa do Neymar, e o Neymar pinta o cabelo de loiro, o menino queria pintar também o cabelo de loiro. Ele falou assim, não, você não vai pintar, a não ser que você tire notas boas durante o ano todo, e no final do ano eu deixo você pintar. Por conta de uma disputa de família, possivelmente entre a mãe que se separou e o pai que se separou, a mãe autorizou o menino a pintar o cabelo. No dia da visita, o menino estava de boné, o pai não viu. Quando levou o menino para casa no dia da visita, aí tirou o boné do menino, viu que o menino estava de cabelo loiro. Ele falou assim, eu não falei para você que não era para raspar? Ele falou assim, mas a mãe deixou. Ele pegou, desculpa, não era para pintar? E a mãe deixou. Ele pegou a maquininha e raspou a cabeça do menino. A mãe, quando recebeu o menino de volta com a cabeça raspada, fez um boletim de ocorrência contra o pai por crime de maus tratos e não ficou configurado porque o motivo pelo qual se raspou a cabeça da criança não era para castigá-la. Não era um castigo. Era por conta dele ter feito algo que o pai não tinha autorizado junto com a mãe. Aí, esse autorizar ou não autorizar entra muito no direito de família, que não é o motivo. Na parte criminal, eu preciso que eu tenha
o dolo, ou seja, a vontade de expor o menino ao perigo ou expor o menino a uma situação vexatória. Por conta disso, não ficou configurado o crime de maus tratos e o processo foi arquivado. Agora, se eu raspasse a cabeça do menino justamente para castigá-lo por algo que ele fez e expor ele no meio de outras crianças para mostrar, olha, aquele menino de cabeça raspada, ele tá de cabeça raspada porque ele fez alguma coisa que não devia, aí eu estou diante do crime de maus tratos. Já no crime do Estatuto do Idoso, um novo tipo penal foi incluído em nossa legislação pelo artigo 99 da Lei 10.741 de 2003, para punir de forma específica o crime de maus tratos contra a pessoa idosa. O novo crime, em verdade, possui a mesma pena do 136, contudo, dispensa a relação de guarda, autoridade ou vigilância para com o idoso. Assim, se o vizinho comete maus tratos contra a pessoa com mais de 60 anos, sem estar com sua guarda, infringe também essa lei especial, que é do Estatuto do Idoso. Entenderam aqui a situação e a historinha que eu trouxe aqui de um caso real dos maus tratos? Professor, Sim. só fiquei com uma dúvida. Quem está falando? É a Fernanda. Oi, Fernanda. Quando há, no caso, a intenção, se fosse para castigar, ele responderia pelos maus tratos e não pelo estatuto? Ou acumula os dois? Pode vir até acumular os dois. Ah, tá. Mesma coisa do idoso. A mesma coisa do idoso. O que vai ser levado em consideração é qual é a intenção dele. Entendi. Se a intenção, além de causar maus tratos, também é se expor uma situação vexatória, aí eu estou diante também do crime do Estatuto da Criança e Adolescente, aí eu tenho a acumulação dos dois. Ah, então tá bom. Tá? Obrigada. Alguma dúvida mais, pessoal? De boa? Seguindo aqui, então, é um crime qualificado, também tem condições de qualificação do crime. Qualifica-se o delito quando ocorre lesões corporais de natureza grave ou a morte, e causa de aumento de pena, aumento de 1/3 na pena se a vítima é menor de 14 anos, ficando proibida a incidência do agravante do 65, porque eu já tenho a condição especial de aumento de pena. E maus tratos não envolve animais, justamente porque é uma lei especial de animais que tem relação com lei de meio ambiente e não lei penal. E a ação penal é pública incondicionada. Tranquilo aqui o crime de maus tratos? Sim. Sim? Beleza, crimes de maus tratos, ok, tudo de boa. E a gente encerra o capítulo da periclitação da vida e da saúde, que a gente deu na aula passada, e foi até esse momento. Sobre a aula passada, as videoaulas, sobre os crimes de periclitação da vida, vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre algum das próprias videoaulas passadas, alguma coisa nesse sentido? Nenhuma dúvida? Desde os crimes lá de trás, de periclitação da vida, da saúde, das aulas passadas. Tranquilo por enquanto. Tranquilo? Beleza. Vamos passar, então, para o próximo capítulo dos crimes de rixa.
Crime de rixa, artigo 137 do Código Penal. Lembrando que todos esses slides já estão no AVA de vocês. Eu também vou colocar hoje o trabalho que eu vou pedir, também vai estar lá. Além disso, entre hoje, mais tarde ou amanhã, bem cedo, eu já disponibilizo também essa aula que está sendo gravada nesse momento, para vocês também lá no AVA de vocês. A gente está passando por esse momento de gravação de aula e tudo mais, mas é importante que vocês participem dessas aulas ao vivo e também acompanhem lá, se tiver alguma dúvida da aula gravada, e acompanhem junto com os slides que estão lá. Até porque a matéria toda vai ser cumprido o calendário todo de vocês, seja presencial ou seja por aqui. Apesar que eu achei bem legal essa ferramenta aqui do Team, onde dá para a gente abrir e debater tudo, mesmo nessa situação diferente de estar aqui isolados socialmente, mas dá para a gente seguir com a aula como se a gente estivesse, inclusive, dentro da sala. É lógico que nada substitui o contato pessoal, mas supre em partes, pelo menos a continuidade da matéria. Vamos lá, artigo 137 do Código Penal, o artigo sobre rixa. Rixa. O conceito é contenda de 3 ou mais pessoas. Isso é um ponto importante. Ou seja, eu só vou ter o crime de rixa se eu tiver 3 ou mais pessoas. Se eu tiver 2 pessoas brigando, é rixa? Não é rixa. Eu preciso que tenha 3 ou mais. Onde todos batem e todos apanham. É uma briga generalizada. Todos batem, todos apanham. Quando eu tenho todos batem e todos apanham, é uma condição onde eu não tenho como garantir e saber com certeza quem bateu e quem apanhou, porque todos bateram e todos apanharam. Por isso que eu estou diante do crime de rixa. Então, essas brigas generalizadas que a gente vê, quando eu não consigo identificar quem começou e quem era a vítima em si, e eu tenho uma briga generalizada, isso é crime de rixa, artigo 137, que vai responder todos que bateram e todos que apanharam. Mas então não é só os que apanham, mas também eu preciso bater e apanhar junto. A objetividade jurídica, comunidade física e a ordem pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa, rixosos ou rixentos, que são chamados os que batem e os que apanham, como os dois batem e os dois apanham, aquele que começou a rixa ou aquele que continuou a rixa. Delito de concurso necessário, incluindo-se crianças inimputáveis ou não identificados. Então, eu preciso ter mais pessoas participando, senão eu não consigo configurar o crime de rixa. Porque se eu tenho uma única pessoa que bate em 5, eu não estou no crime de rixa. E se eu tenho 5 pessoas batendo em 1, também não tenho crime de rixa. Só vou ter se esse 1 também bater no 5. Então, eu preciso ter esse equilíbrio entre os que batem e os que apanham, tá? Geralmente, a gente tem configurado o crime de rixa em brigas de torcida organizada. Por quê? A grande maioria dessas brigas, todos batem e todos apanham. Começa a mudar de figura quando a gente vê, por exemplo, na televisão, que a polícia identifica que foi marcado antes a briga e o intuito era matar um sujeito específico da outra torcida. Aí eu começo a desconfigurar o crime de rixa e passo para uma tentativa de homicídio, onde os demais que brigaram estavam ali, talvez, para defender aquele que seria morto. Então, percebam que a rixa é quando eu brigo sem um motivo específico em determinada pessoa.
Eu brigo porque tá todo mundo brigando, eu entro na briga também. Sujeito passivo, os próprios rixosos ou rixentos, ou terceiro atingido, ou quem tem sua vida ou saúde posta em risco, por afetar a ordem pública, também o Estado. Então, se você está passando na rua e por meio dessa questão dessa briga, você tem algum tipo de prejuízo ou coloca sua vida em risco, você passa a ser vítima também. A conduta é de participar de rixa, ou seja, integrar, fazer parte, e rixa é uma briga generalizada. Não há rixa se forem identificados os agressores e as vítimas, quando então os agressores responderão por lesões corporais. Quando eu não consigo identificar agressor e vítima, justamente porque todos batem, todos apanham, eu não consigo identificar quem bateu e quem apanhou. Porque tanto que apanhou bateu também, como quem bateu também apanhou. Parece uma conversa de louco eu falando aqui, mas é quando eu tenho justamente essa briga generalizada, onde eu não consigo identificar quem está batendo e quem está apanhando. Eu só consigo identificar que todos brigam. Não é necessária a participação desde o início e abandono na rixa não exclui o crime. Então é o seguinte, está acontecendo lá a briga generalizada. Eu vou até contar uma história pessoal aqui. Uma vez, eu tinha uns 14 anos, eu acho. Foi esses dias atrás mesmo. Tinha 14 anos, foi uns 2 anos atrás, 3 anos atrás no máximo. Eu fui numa quermesse na igreja do bairro onde eu morava e de repente passou um rapaz e eu estava sentado na mesa junto com outros 3 colegas, assim. Aí passou um rapaz e mexeu com a moça que estava sentada na mesa do lado da gente. Ele passou e mexeu com a moça. O marido dela, da moça, levantou e partiu para cima do cara. Quando ele partiu para cima do cara, o cara brigou com ele de volta e esbarrou nas mesas que estavam em volta. Nisso, todo mundo que teve a mesa esbarrada levantou e partiu para a briga também. E começaram uma briga generalizada, onde levantou mesa e garrafa e subiu tudo. E lógico, eu, muito corajoso, me levantei e como faz todo corajoso, o que eu fiz? Vamos ver se alguém adivinha o que foi que eu fiz. Correu. Corri. Para bem longe, inclusive. Corri e deixei a briga lá. Então, aquela briga que era entre o sujeito que tinha mexido com a esposa do outro passou a ser uma briga generalizada. Se eu, ao perceber a briga generalizada, entro no meio para dar um soco em alguém e saio da briga, eu também faço parte da rixa. Porque mesmo que eu não tenha participado do início e que eu tenha saído antes de acabar, isso não vai excluir a minha atuação no crime. Eu também vou responder pelo crime de rixa, claro, se forem identificados quem causou toda a confusão e toda a briga, tá? Participação, o Jonathan, que é policial militar, já presenciou brigas generalizadas, Jonathan? Muitas, né? Já bateu, já apanhou também ou não? Aí a gente usa o gás de pimenta, né? O gás de pimenta, que é justamente para dispersar a briga generalizada, né? Sim, é melhor não se envolver, né? Porque acaba apanhando junto. E nessas brigas generalizadas, geralmente não se vê nem de onde veio o soco e nem para onde vai o soco. Simplesmente entra no meio da confusão e você nem sabe por que você está batendo e muito menos por que você está apanhando. A participação é material, corpo a corpo ou por pedradas, ou moral, induzimento ou instigação, ou ajuda material, fornecer as pedras ou um pau, alguma coisa que vai servir de objeto no meio dessa confusão toda. Vocês lembram
isso, toda vez que passa briga de torcida, passa a mesma imagem. É uma briga generalizada que teve em 1996 ou 95, não me recordo exatamente a data, que foi lá no Pacaembu, no final de uma Copa Paulista de futebol júnior, entre a torcida do Palmeiras e do São Paulo, onde um menino acabou, acho que um ou dois meninos acabaram morrendo no meio dessa confusão, dessa briga de torcida. Essa briga de torcida, ela nunca ficou configurada quem tinha matado o rapaz, justamente porque naquela época não existiam tantas câmeras assim, a única câmera que fez a filmagem é uma câmera que estava transmitindo o jogo. Então ela não conseguiu pegar todo mundo que estava brigando. Ela pegou trechos e pedaços da briga e nunca ficou confirmado quem tinha matado o menino. Então todo mundo que foi identificado naquela briga foi configurado como um crime de rixa e não um crime de homicídio como o que aconteceu. Justamente porque, para que eu configure o crime, eu preciso configurar o autor ou ter indícios de autoria. Isso é muito importante. Essa é a parte que a gente aprende lá no começo do direito penal, que para que exista crime, eu preciso que exista duas coisas para que exista crime. Eu preciso que exista, vamos trazer aqui por crime de homicídio. O que eu preciso para que eu tenha um crime de homicídio? Quem sabe me responder? Ninguém respondeu. Ficamos em silêncio. Para que eu tenha configurado um crime de homicídio, eu preciso que eu tenha vítima e autor. Porque se eu não tiver o corpo da vítima de homicídio, eu não consigo confirmar que a vítima morreu. Ou seja, o crime lá do goleiro Bruno, quando não acharam a Elisa Samúdio, não acharam o corpo dela, sempre foi pautado em indícios. E no Código Penal, eu preciso ter certezas. Então, quando eu não tenho o corpo, sempre fico uma dúvida se de fato a vítima morreu. Quando eu não tenho o corpo e não consigo confirmar que a vítima morreu, eu só vou ter condenação por meio de indício. Portanto, no crime lá dessa briga de torcida generalizada aí, quando eu não tenho a confirmação de quem foi que matou o rapaz, eu só vou ter indícios, e como são muitas pessoas identificadas na briga, eu não consigo ter clareza no indício de quem foi que matou. Diante disso, eu tenho crime de rixa, justamente por não conseguir confirmar nessa briga generalizada quem é quem. O tipo subjetivo. O dolo é de participar da rixa, animus rixandi. Não há forma culposa, havendo intenção de matar ou ferir, o agente responde pelos delitos mais graves. Mas o que fica difícil de configurar? Quando o sujeito entra numa briga generalizada, a intenção dele no início é matar alguém? Não. Talvez é se defender, talvez é bater em alguém, talvez é não apanhar. Enfim, quando eu não tenho essa confirmação de qual era a intenção do agente na briga generalizada, logo, eu não consigo configurar delitos mais graves, apenas e tão somente a rixa do que foi praticado. Consumação. Consuma-se com a prática da violência. O crime se consuma quando cada indivíduo entra na rixa, com no mínimo 3 pessoas, e a tentativa é possível, em tese, no caso de rixa pré-ordenada, ou seja, aquela rixa que é combinada antes. Mirabete, que é um dos doutrinadores mais populares aí do direito penal, não aceita a possibilidade de tentativa. Eis que a rixa é crime unissubsistente, que se consuma com ato, e de perigo, presume-se,
juris et jure e a existência de perigo. Então, no crime de rixa, como trata o próprio Mirabete, o simples fato de entrar na briga já configura o crime. Eu não vou ter a possibilidade de tentativa, segundo o que traz ele, que é predominante no nosso entendimento jurídico. Por quê? Porque a rixa, se eu não quero, ou se eu tenho uma tentativa de rixa, logo não teria rixa, não teria briga. Então, o simples fato de existir essa briga generalizada, a rixa, já configura o crime por completo. E existem algumas teses de legítima defesa, é possível, desde que sejam terceiros que entram na briga para proteger terceiro. Então, você está passando na rua, tem uma briga generalizada, e você, para se defender, precisa bater em alguém que vem vindo para bater em você, se dá um soco de volta e se protege novamente. Então, isso pode vir, se você for identificado e ser tratado dentro da rixa, você pode configurar o item de legítima defesa. E eu também tenho a rixa qualificada, que é tida no parágrafo único. Se ocorre lesão corporal ou morte durante a rixa ou em consequência dela, abandono da rixa e entrada posterior ao resultado, e várias mortes, fixação da pena, fase do 59 do CP. Terceiro, estranhar a rixa vítima, rixa qualificada. Então, eu vou ter a qualificação da rixa quando eu tiver resultado lesão corporal ou morte. E qual que é a diferença para o homicídio da rixa que resultou em morte? O homicídio eu consigo identificar quem é o homicida. Na rixa eu não consigo identificar quem matou. Como no exemplo que eu trouxe aqui dessa briga generalizada de torcida, onde o rapaz acabou falecendo, não ficou configurado quem era o responsável pela morte. Logo, todos que estavam na rixa foram classificados e tiveram a rixa qualificada. Então, a pena da rixa, que eu acabei não trazendo aqui, mas já vou passar aqui para vocês, a pena do crime de rixa, deixa eu só pegar aqui. Pena do crime de rixa, desculpa, detenção de 6 meses a 2 anos. Logo, o crime de rixa, no parágrafo único, eu vou ter um aumento de detenção de 6 meses a 2 anos, se ocasionar a morte ou lesão. E se só praticar a rixa, eu tenho detenção de 15 dias a 2 meses. Então, percebam que a simples rixa, 15 dias a 2 meses. Agora, se eu tiver lesão corporal de natureza grave ou morte, aí sobe de 6 meses a 2 anos. Ou seja, de maneira geral, todos que participaram da rixa respondem com a qualificação dela. Então, a pena sobe bastante, sobe até 2 anos, só que é muito baixa em comparação, por exemplo, a um homicídio. E a ação penal é pública incondicionada. Pessoal, compreenderam até aqui? Crime de rixa? Sim. De boa. Muito bem, pessoal. A nossa aula vai só até esse ponto aqui, até o crime de rixa. Eu não vou começar a outra parte, justamente porque a gente não tem tempo para terminá-la, então eu não gosto de parar no meio. Os capítulos, eu gosto de segui-los. Então, a gente vai encerrar a aula por aqui. Estamos com 1h50 de aula, 1h40 de gravação, isso mesmo. Não, 1h20, 1h30. 1h30 de aula. Então, eu vou encerrar por aqui a aula. Fico aberto para as perguntas que vocês quiserem fazer, vocês fiquem à vontade. Lembrando que semana que vem
a gente já volta com os crimes contra a honra e crimes contra a liberdade individual, que é complemento da matéria. E fico à disposição de vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Seja por aqui, ou seja durante a semana pelo meu e-mail, ou seja pelo próprio WhatsApp aqui no grupo também. Se você estiver repassando a matéria, tiver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário, alguma coisa? Leandro, é o Jonathan. Da minha parte, sem dúvidas, valeu pela aula. Não é do jeito que a gente gosta, mas tá indo. Tá certo, Jonathan. Apesar do seu microfone estar dando eco, que eu ainda não entendi de fato o motivo pelo qual o seu microfone está dando eco, mas suspeito qual seja o motivo, mas eu fico à disposição de vocês, tá? Só repassando aqui os presentes: o Alisson, a Bruna, a Cláudio, o Eduardo, a Fernanda, o Jonathan, o Lucas Gabriel, o Lucas Roque, a Tainara e o Antônio Tranquilim. Muito obrigado pela presença de todos vocês, fico à disposição. E semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, a mesma forma que vocês entraram, vai estar lá o link. Novamente, a gente vai entrar ao vivo novamente com vocês para a nossa aula. Professor, só uma dúvida quanto ao trabalho. Sim. Você vai disponibilizar no AVA na sequência da aula, não no início, lá na aula 1, não, né? Isso, exatamente. Na sequência da aula já vai estar lá também o trabalho para vocês entregarem no dia 13. Então tá bom. Muito obrigada. De nada. Beleza, pessoal? Então, encerro a aula aqui. Um grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.